O Rafael é super pontual, não sei o que que aconteceu aqui. Aqui, achei, Rafael, agora achei. Rafael estava me dando mó bolo aqui na live, publicamente, estava tomando o cano. Rafael! Não te achava, Rafael? Carol, eu tava online, tava te vendo, só não tava conseguindo entrar. Não aparecia o convite, nem via sua solicitação. Quando for assim, a gente tem que sair e entrar, porque eu acho que tem tanta gente fazendo live, tanta coisa Pode dar uma acontecendo. travada, O né? próprio Instagram está fazendo umas confusões, assim, não está ajudando a gente, né? Tudo Não tá bem? do Tava nosso com lado. saudade de você. Como é que você tá? Ô, Carol, muita saudade, saudade. Aproveitar essa semana, né, para estudar, botar as coisas em dia. Mas que bom que a gente está aqui novamente para conversar sobre um assunto tão importante, né? Mais um Super bate-papo maravilhoso. importante, né, aproveitando todos os momentos, né, todos os fatos que estão acontecendo ao nosso entorno no Sim, momento atual, que se relacionam ao racismo, e o quanto a gente precisa mudar a nossa mentalidade a respeito dessa questão. É uma questão da maior importância. Gente, uma coisa que não dá nem sequer para a gente aceitar, assimilar, né, é alguém ser racista. Eu acho exato. que a gente, com essas lives todas que a gente vai discorrer ao longo da semana, a gente quer mostrar um pouco por que isso surgiu, né? Baseado em que surgiu essa suposta é, fantasia de que a raça branca europeia é superior, né? E nós somos todos descendentes disso tudo. A gente quer mostrar fatos históricos, porque contra fatos não há argumentos, né, gente? Podem, assim, você pode ter uma interpretação, mas é um fato, é um fato. Então, a gente vai começar com a revolta de São Domingos, que eu acho que é uma das revoltas mais marcantes, mais determinantes para que a gente evoluísse nessa questão até chegar ao abolicionismo, até chegar à abolição da escravatura no mundo inteiro. A revolta de São Domingos, ela aconteceu logo depois da Revolução Francesa, que é outro fato importantíssimo, né? Liberté, égalité, fraternité, igualdade, fraternidade. E como é que é? Esqueci, liberté, égalité, liberdade, igualdade e E fraternidade. fraternidade, os Isso 3 pontos. entrou na cabeça de todo mundo e todo mundo realmente parou e começou, né, a se questionar. É a Isabel chegando. Por que Nossa não, né? participação especial. Tá, como sempre. Daqui a pouco aparece o Vem gatinho cá, também meu aqui. amor, vem falar oi pra mamãe. Oi? O que, meu amor? Eu ganhei uma LOL. Ganhou uma LOL? Deixa eu ver a LOL que você ganhou, meu amor. Mamãe quer ver. É assim, gente. A gente faz O que live é um alô? com a vida, né? A LOL é uma bonequinha que vem dentro de uma Ah, bolinha. já imagina a felicidade dela, então. Ela estava com o pai, foi visitar a avó, depois de mais de 100 dias sem ver a avó estava com a maior saudades e ela também. É difícil, né, gente? Exato, nesse momento. Deixa eu ver, meu amor, vem cá, vem cá. Ai, gente, que linda! Oi, que saudade. Fala oi lá, Beijo. Bebel, ó. E olha que linda a LOL dela, gente. Olha só, que fofa. Adorei Oh, sua LOL. Adorei o cabelo dela, minha filha. Tá dormindo no carro? Você vai dormir com a mamãe hoje? Fala oi pro Rafa, ó. beijo. Vai ficar para assistir a aula também? As indicações. Tá feliz que ela chegou. Pronto. Deixa eu só pedir, Dedéia, deixa aí, eu só Sem fazer aqui. problema. Você viu que linda a LOL que ela ganhou? Muito linda, meu amor. Parabéns. E ganhou uma geleca também da LOL, ó. Geleca da minha época. Eu sou da década de 90, já tinha geleca. Nasci em 91. Aqui, para Brincava de muito. latir. Minha irmã e eu. Oh, agora que eu vi, tem outra LOL aí dentro. É muito legal isso, hein? Mas, meu amor, a mamãe vai brincar com você já já. Ai, meu Deus, essa também é fofusca. É, o saquê tá eufórico, a Isabel chegou. Meu amor, ó, pega o saquê, vai brincar. A mamãe já vai. Hoje tem capelete para você, tá bom? Você não gosta de capelete? Então a gente faz outra coisa. Não tem importância. Beijo. Pronto, gente, showzinho à parte, agora vamos voltar.
né? Eu quero fazer um preâmbulo, Rafael. Eu sempre Certo, fique gosto à de vontade. introduzir alguns fatos, assim. É bom. Vamos falar de números, né? A Revolta de São Domingos, ela aconteceu entre 1791 e ela terminou em 1804. Ela aconteceu no Haiti, tá, gente? O Haiti, nessa época, era logo no período que antecedeu isso, era o maior produtor mundial de açúcar e de café, ou seja, ele tinha uma importância estratégica gigante, tanto para a França quanto para a Inglaterra, ou seja, para todo o mercado consumidor de açúcar e de café. É uma mão de obra usada, gente, em canavial, de assim, extremo abuso, né? Porque as pessoas trabalham de sol a sol, trabalho super cansativo, desgastante. As pessoas, elas morriam, elas trabalhavam 12, 16 horas por dia. E os senhores, os proprietários, os donos de fazendas no Haiti, os brancos ricos, eles eram super, super violentos no Haiti. Assim. Eu acho que a revolta de São Domingos ela é tão violenta, ela é tão significativa, porque quando veio a revolta, ela veio triplicada. Né? Então, assim, só para a gente falar em números, as mortes no conflito, franceses morreram 75 mil franceses, britânicos morreram 45 mil britânicos e haitianos, a maioria negras, morreram 200 mil pessoas lutando para que houvesse a libertação do Haiti, que foi o primeiro país que conseguiu, né, se libertar e ser um país gerenciado por pessoas de cor, né? Por pessoas pretas, né? Então Como utilizava na época. Exato, né? Isso também teve um impacto muito grande em todo o resto do mundo, porque a população no Haiti, gente, para cada branco tinha entre 12 e 15 pretos. Então, os senhores de lá viviam em pânico, que evidentemente porque eles maltratavam tanto aquelas pessoas, eles eram tão cruéis com aquelas pessoas, que eles viviam em pânico de que a qualquer momento houvesse uma revolta. Houveram várias revoltas, né? Várias tentativas, várias revoltas, algumas duraram mais tempo, outras menos tempo, até que finalmente veio essa revolta, que foi definitiva e culminou com a libertação do Haiti. Agora, Rafael, por favor. Carol, mais uma vez, muito bom conversar com você, né, discutir sobre essas questões, aproveitando o espaço das redes sociais. É maravilhoso, porque a gente compartilha informação, né, trabalhos sérios que a gente vai indicar e tal. Muitos desses trabalhos que demoraram 5, 15, 20, 30 anos para serem escritos e que hoje, né, oferecem todo um panorama rico sobre aquele contexto do final do século XVIII e do início do século XIX. Isso sem falar diversas teses, artigos, dissertações que existem. Então, aproveitar o espaço das redes sociais para fazer esse trabalho de compartilhar informação, conhecimento, é muito interessante, é muito bom, principalmente para os jovens, para as pessoas que estão nos assistindo, né? Sem falar que muitos desses materiais estão disponíveis online, mas aí depois a gente fala sobre isso. Como você bem pontuou em seu preâmbulo, esses preâmbulos são bem interessantes para a gente contextualizar, entrar no clima daquela situação de tensões. O século XVIII vai ser um momento de privilégios e de diversas tensões. A gente não pode esquecer que aquele momento vai ser marcado não só pela revolta do Haiti, como também por outros eventos de destaque no cenário das Américas, da Europa. Você, inclusive, citou a Revolução Francesa, né? Então, esse momento do século XVIII é um momento em que os lugares, em que os mundos estão conectados, né? A gente não pode esquecer dessas relações entre a Europa, a América e o continente africano. Pelo Oceano Atlântico, né, passavam diversas embarcações, levando pessoas, né, sequestrando pessoas de continentes para outros, né, através do trabalho escravo na época, assim como também circulava ideias. Ideias circulavam pelos mares. Né, por essas embarcações, pessoas iam de um lugar para outro levando ideias, notícias, assuntos de tensões que aconteceram na França, problemas que aconteceram na África ou na América Central. Isso circulava o mundo todo. Em uma época onde a gente não tinha o mesmo sistema de comunicação que tem hoje. Cartas, telégrafo, correio, era um outro panorama bem diferente. Então esse mundo do século XVIII estava conectado. E é interessante a gente falar que esse mundo estava conectado, para a gente seria a Revolução Francesa, o impacto da Revolução Francesa, das ideias iluministas de anos anteriores. No mundo inteiro, né? No impacto
foi profundo, né, no Com mundo o que todo. aconteceu no Haiti, com o que vai acontecer no Brasil, em outras revoltas que aconteceram no período regencial, no Sudeste, no Nordeste, e por aí vai. Então, esse contexto da Revolução Francesa, da independência dos Estados Unidos, entre os anos de 1770 e 1780, ainda no século XVIII, que vai culminar na independência do 4 de julho, entre outras questões que eram pontuadas no momento, de uma forma ou de outra, faz parte desse panorama amplo que vai tocar também na realidade do Haiti. Então, por isso que é bom a gente localizar o século XVIII, o Haiti nesse contexto, para a gente entrar propriamente no lugar, que na verdade não era Haiti nesse momento. Fazer uma devida correção, era São Domingos. Vai Sim. passar a ser Haiti no século XIX. Deixa eu Você ia só falar alguma ler um coisa? trecho entre os textos que Perfeito. nós usamos aqui para estudo da nossa live, para as pessoas dimensionarem o que foi, para você ter um comparativo nos dias de hoje, qual teria sido o impacto mundial quando aconteceu a revolta de São Domingos. Então, eu vou ler aqui uma coisinha rápida para todo mundo, tá? Em novembro de 1803, as últimas forças militares francesas que permaneciam na colônia de São Domingo capitularam. Um mês depois, Jean-Jacques Dessalines, que a gente vai falar dele daqui a pouco, Exato. né? Líder do Exército Negro, que havia derrotado os franceses, proclamou a criação da República Independente no Haiti. De certa forma, o impacto na época causado pode ser comparado ao choque provocado pelo ataque terrorista às Torres Gêmeas. Isso provocou a queda de uma das principais asserções sobre as quais se construiu a identidade francesa e europeia, de um modo geral. Era a convicção absoluta de que as sociedades criadas pelas comunidades brancas e de origem europeia estariam a salvo da destruição por pessoas de cor. Olha que loucura, né? Mas a gente, quando contextualiza as coisas, isso passa a ter um significado maior, né? E a gente passa a ter uma compreensão maior dos fatos. Então, isso, quando aconteceu, gente, foi mais ou menos teve um impacto proporcional ao que foi o ataque às Torres Gêmeas, ou seja, mudou a história da humanidade, de fato. A gente está falando de um fato histórico, talvez assim a gente não tenha escutado muito sobre ele, mas ele foi determinante, foi de uma importância da história da humanidade como um todo. Né, Rafa? Oi, Rafael. Opa, Né, Rafa? Voltou, tá me ouvindo? Deu um delayzinho, mas eu tô te Estou ouvindo. ouvindo total, estou ouvindo total. Entre um dos textos que a gente pontuou, que a gente discutiu ao longo dessas semanas, vai fazer esse bom panorama do contexto do final do século XVIII, do início do século XIX, para a gente perceber a dimensão do que aconteceu em São Domingos, né? O impacto disso, no finalzinho, vamos discutir sobre essa questão do impacto no pós-final do século XIX, me lembra, porque eu não posso esquecer sobre isso, vai ser devastador, vai ser uma referência e um verdadeiro medo. Temos vários estudos sobre isso. O professor João José Reis, aqui na UFBA, fala, entre outras pessoas também discorrem sobre essa questão. O medo que criou na Europa por conta da Revolução do Haiti, de São Domingos. Né? E tudo isso, mais uma vez, né, quando a gente lembra o contexto do final do século XVIII, com a Declaração dos Direitos do Homem, né, já tem essa questão que você bem pontuou, né, da liberdade, igualdade, fraternidade. E quando isso chega nesse contexto de São Domingos, vai ser interessante para a gente perceber como as pessoas vão absorver essas ideias. Sobre São Domingos, o lugar já era conhecido, já era uma referência naquele contexto do mundo do continente americano no século XVIII, como uma verdadeira pérola das Américas. A ilha, no século XV e no século XVI, era conhecida como a Ilha de Hispaniola, depois que ela vai passar por todas essas divisões políticas e tal. E os franceses, a partir do século XVII para o século XVIII, em especial com a presença de corsários e tal, começam a habitar a região oeste, a região ocidental da ilha de São Domingos, né, na Ilha de Hispaniola. E lá vão fixar, etc., né, suas posses e passar o tempo até a aprovação, na segunda metade do século XVII, do governo francês, criando o lugar de São Domingos. E isso é interessante para a gente pontuar do ponto de vista político, da importância que tinha São Domingos nas relações comerciais daquele momento. Você falou no início, né, naquele momento, um dos principais produtos da economia internacional era o que? O açúcar.
E para você produzir o açúcar, você tinha que fazer todo um mecanismo, tinha que fazer toda uma produção envolvendo em cada um dos lugares das colônias espalhadas pelo mundo afora, e as riquezas acabavam ficando, em especial, na Europa. Então, boa parte do continente europeu foi beneficiado por essa realidade escravista, por essa realidade de usos e abusos presentes naquele momento, no século XVIII. Sim. Qualquer coisa, você fala comigo. Não, é que assim foi um engenheiro francês que inventou um sistema, era muito moderno, por isso que São Domingos teve esse boom todo, né, na agronomia, na plantação da cana e na plantação do café, na agricultura, porque esse engenheiro que desenvolveu esse método de irrigação revolucionou a plantação de tudo na ilha. São Domingos era o culminar de 3 séculos de inovação no mundo atlântico. Uma fronteira tecnológica onde senhores brancos mostravam uma eficiência e brutalidade inigualáveis na exploração de mão de obra escrava. Em 1789, praticamente metade do açúcar e do café consumido em todo o mundo era produzido lá. Se vocês olharem no mapa, gente, vocês entenderem o tamaninho da ilha, vocês vão entender, né, a significância disso. Quer dizer, assim, o Haiti é uma ilha putchuchuca no meio do oceano, e aquela ilhotazinha, graças a essa tecnologia, ou seja, há um contrassenso, né? Por um lado muito moderno, por outro lado extremamente arcaico e bruto, né? Era responsável prosperidade por mais e brutalidade. Exatamente. Mais da metade da produção do açúcar e do café consumido no mundo inteiro. Imagina Entre a pressão 40% da e Europa para 50%. que não houvesse, né, a liberação do Haiti, porque a mão de obra é barata, a mão de obra escrava, gente. Ninguém queria que eles se libertassem. Os senhores de lá eram terríveis, assim. Existem dados, a gente não vai entrar nisso, porque não é sobre isso, na verdade, que a gente quer falar. Mas, assim, da violência que os senhores brancos, donos de fazenda, eles executavam coisas terríveis, assim. Então, assim, é importante a gente ter toda essa contextualização na cabeça. Exato. Né? E esse episódio de brutalidade na ilha não é só exclusividade desse momento do século XVIII, com a questão racial. A gente não pode perder de vista que o próprio processo de ocupação dos europeus, no caso dos espanhóis que chegam na região, isso lá no século XV, no século XVI, também vai ser marcado por um verdadeiro processo de genocídio. Inclusive, Carol, relendo nessas semanas os materiais, os trabalhos que falam sobre isso, que depois a gente vai indicar, eu lembrei muito das nossas conversas na época das pandemias e das epidemias. Porque muitos desses povos indígenas, dessas comunidades indígenas, foram mortas por conta desse processo, dessas guerras biológicas, né? E boa parte dos nativos da Ilha de São Domingos simplesmente desapareceram, foram mortos por conta desses processos de séculos, pós-século, até a chegada dos franceses, dos britânicos ou a continuidade dos espanhóis naquele contexto. E todo o contexto da história da região de São Domingos, do futuro Haiti no século XIX, vai ser marcado por essa cobiça, por essa agressão a essas realidades existentes e pela brutalidade. Um cenário de terror, né, como você pontuou, um cenário de terror não poderia dar um outro fruto, senão outros episódios. Outro fim, né? Não é. E daí isso marcou todo esse panorama. Outro ponto interessante que a gente tem que destacar é a posição geográfica da ilha, né? A ilha está localizada em um lugar estratégico. Em cima tem os Estados Unidos, na parte de baixo, ao sul, tem a América do Sul, né? Tem todo aquele contexto da América Central, e também tem toda a ligação do Atlântico, do comércio atlântico naquele contexto. Então, era realmente um lugar de cobiça e de interesse por parte dos franceses, que fizeram verdadeiras fortunas. No contexto social da ilha, isso frisando no século XVIII, claro que cada momento vai ter seus panoramas sociais, a gente tem uma imensa maioria de escravizados vindos do continente africano. Esse número, Carol... Você sabe que só no Haiti eles foram responsáveis, porque como a mortalidade era muito grande, gente, o trabalho era tão violento, eles usavam a mão de obra de uma maneira tão agressiva, que a média de vida de um escravo no Haiti, a partir do momento que ele punha os pés na ilha, era de entre 15 e 20 anos. Olha só. Imagina. Olha como a média de vida era curtíssima. Só para o Haiti foram, né, importados mais de 4,5 milhões de pessoas, de negros vindos da África. Olha só que número assombroso.
né? E isso morria-se e pegava mais, né? Iam transportando mais para a região de São Domingos, né? Ou seja, é uma ótica de produção absurda e de violência também, porque isso mostra violência. Violência em que sentido? No translado, violência na chegada, violência na própria escravidão. A escravidão já é uma violência, né? E nesse contexto, no panorama social, né, essa grande maioria composta por escravizados, né, em torno de 450 a 500 mil escravizados na ilha de São Domingos, uma minoria de brancos que tentavam dominar aquele contexto, mais ou menos 30 mil habitantes, né, de pessoas brancas francesas em especial, está no livro que a gente vai indicar, que é o Jacobinos Negro, né, e também de mestiços, né, que também fazia parte desse panorama social naquele período, que girava em torno de 20 mil e tal. Isso, evidentemente, envolto naquelas ideias de superioridade, tal, de quem banda naquele contexto, e de uma tentativa de impor a todo momento a autoridade, né? Não é à toa que várias revoltas aconteceram ao longo do século XVIII, culminando no final do século XVIII com aquilo que a gente vai chamar de Revolução do Haiti. Tem uma coisa que eu acho muito interessante, que foi com a maneira como foi construída a casta social lá no Haiti. Porque eles privilegiavam os nativos, ou seja, muitos negros, né, muitos senhores, transavam com as pretas, tinham filhos mestiços, e esses mestiços eles tinham direito a estudar. Todos os outros não tinham. Então, eles já de cara, só por ser metade brancos, eram considerados pelos próprios brancos, né, como superiores. Eles podiam estudar. Eles, na verdade, eram as pessoas, em sua grande maioria, que administravam, que tomavam conta das plantações. E a própria casta branca foi criando isso. Ou seja, lá no final dessa pirâmide, estavam todos os escravos que eram usados, abusados, que não tinham direito a absolutamente nada. É muito louco você pensar nisso, né? Uma maioria absurda. E o que a gente tem, na verdade, do ponto de vista social, é uma escolha. São seleções, né, daqueles que vão ter o mínimo de condições de ter algum tipo de direito imerso nessa realidade escravista, e outros tantos que não vão ter absolutamente nada, né? E é essa que já representa a maior de todas as violências, né, que é a própria escravidão. Ô, Carol, eu tô com um delayzinho aqui na internet. Eu tava pensando em trocar para o Wi-Fi, ou para os dados do celular. Tu tá me ouvindo direito? Eu tô te ouvindo direitinho, E ó. vendo direitinho também? Vendo direitinho e tudo. Você não tá me vendo? Ah, então vamos continuar. Eu fiquei preocupado pensando que você não estava me vendo, porque tá dando um delay aqui. Tô te Ah, ouvindo, então tá tô ótimo. tudo. Porque a sua Tô imagem fica tudo. travando um pouquinho. Mas se tá me vendo, vamos continuar. Tem um dado de um dos textos que a gente trabalhou, do Jeremy Pockin, que ele fala sobre São Domingos e tal, sobre essa realidade do panorama social, da complexidade daquele contexto, das pessoas, né, que viviam, da grande maioria de todos os habitantes serem escravizados. E tem outro texto que o grande historiador Jacob Gorender, resenhando o livro Os Jacobinos Negros, que eu já mostrei, esse daqui, ó, que é a nossa principal indicação da live de hoje, ele vai falar algo muito interessante, a gente não pode perder isso de vista. O tratamento dado pelos escravistas aos seus servidores era terrivelmente cruel. A par do trabalho que esgotava rapidamente as energias, pesavam sobre os escravos a alimentação escassa, a moradia sórdida e a inexistência de assistência médica. A labuta diária se processava durante longas jornadas, sob acionamento frequente do açoite dos feitores. Qualquer expressão faciltrante era logo duramente castigada. Os mais indisciplinados sofriam o castigo de serem enterrados de pé, apenas com a cabeça de fora. Assim, imobilizados, acabavam mortos depois de sofrer a horrível tortura de ter o rosto lentamente devorado pelos insetos e pelos abutres, entre outros tantos castigos existentes. Pois é, a violência gera violência, né, gente? Eles cometeram eles que achavam que estariam imunes e que estariam acima de qualquer risco, né? Essa casta branca, eles cada vez precisavam de mais mão de obra, porque
o tempo de vida desses escravos era muito curto lá, porque eles realmente usavam da maneira mais violenta possível. E eles traziam muitas pessoas da África, às vezes iam muitas pessoas da mesma região para a mesma fazenda. Então, isso proporcionou uma coisa muito particular em São Domingos, que é eles conseguiram, os negros, os pretos, preservar a sua cultura, dos guetos, das suas origens, das suas famílias lá fora, preservar a língua nativa. Então, assim, e um dos principais, ou melhor, né, acho que o principal, né, ativo, o ser ativo nessa revolução foi o sacerdote voodoo. Ele envenenou toda a galera branca, gente. Ele foi muito importante. Qual é o nome dele? Eu tenho ali anotado aqui. Ai, gente, eu vou pegar que ele está aqui. Ele, gente, era um sacerdote voodoo, ou seja, justamente porque foi possível a preservação da cultura e da língua de várias regiões diferentes da África, de várias tribos africanas, eles trocavam essa figurinha, eles estavam juntos. Os brancos não tiveram, graças a Deus, né, inteligência de separar essas pessoas. Então, eles mantinham essas pessoas juntas. E essas pessoas preservaram sua cultura, preservaram sua língua, falavam no seu próprio dialeto. E aí veio, né, esse grande sacerdote voodoo, que eu vou pegar o nome dele aqui, que saiu envenenando todo mundo. E foi um dos principais ativos. Você está falando isso, Carolina? Foi. Fala. Você está falando isso, e eu estou lembrando aqui de uma outra conversa que vamos ter sobre essa questão do idioma e tal, das trocas culturais, como isso foi importante para uma outra revolta. Isso vai ser cena dos próximos capítulos. Amanhã mas a gente vai falar do Brasil, né? De como... Exatamente. Um monte de coisa para a gente falar amanhã. Tem muito assunto. Mas é uma questão bem interessante. Deixa eu só ler uma coisa aqui para vocês. Ah, você achou? Achei, ó. Apesar de um governo independente ter sido criado no Haiti, a sociedade continua a ser profundamente afetada pelos padrões estabelecidos no domínio colonial francês. Os franceses haviam criado um sistema de governo no qual a minoria dominava, através sempre de violências e ameaças, e basicamente toda a população era analfabeta. Muitos fazendeiros tiveram filhos com mulheres africanas e a estes mestiços foi dada a educação e a formação militar, permitindo que eles se tornassem, após a Revolução, uma outra elite no Haiti. Na época da guerra, muitos usaram seu capital social para adquirir riquezas e terrenos. Alguns tinham mais identificação com os colonos franceses do que com os escravos. E depois da Revolução, sua dominação política e da economia criaram outra sociedade de duas castas, com a maioria dos haitianos tornando-se agricultores de subsistência rural. Além disso, o futuro da recém-criada nação foi literalmente hipotecado, é aí que a gente quer chegar. Ou seja, houve uma revolução, mas uma revolução, gente, por isso que o Haiti, coitadinho, porque a revolução dele foi hipotecada aos brancos franceses em 1820, forçando-os a fazer reparações em massa aos proprietários de escravos franceses, ou seja, os proprietários de escravos franceses no Haiti, depois da revolução, ainda conseguiram ser ressarcidos por perdas e danos em 1820. Olha só, porque esses pagamentos afetaram permanentemente a economia e a riqueza do Haiti. Olha só que horror. Eu vou achar que eu achei que era aquilo, mas não é. Achei. Tchan, 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 tchan. Posso? Posso? Pode, fique à vontade. Então tá. Colonos brancos e escravos negros tinham frequentemente conflitos muito violentos. Gangues de escravos fugitivos eram conhecidos como os Marron, né? E refugiavam-se nas florestas. Frequentemente realizavam ataques violentíssimos às plantações de cana-de-açúcar e de café. O sucesso desses ataques estabeleceu tradições marciais haitianas de violência e brutalidade para fins políticos. Embora os números tenham aumentado nessas áreas e por vezes em milhares, eles geralmente tinham a liderança e estratégia para alcançar os objetivos de longo prazo. O primeiro líder eficaz Marron surgiu e foi o carismático François Mackandal, que conseguiu unificar a resistência negra. Ou seja, João foi um gênio que conseguiu unificar toda a resistência negra, adepto do voodoo,
Mackenzie inspirou seu povo com tradições africanas. Ele uniu e também estabeleceu uma rede de organizações secretas entre os escravos e as plantações, provocando uma rebelião que foi de 1751 até 1757. Embora Mackenzie tenha sido capturado pelos franceses, ele foi queimado vivo numa fogueira em 1758, os Marrons armados persistiram aos ataques, aos assédios, mesmo após a sua morte. Aí veio, gente, a primeira sementinha da revolução que culminou depois em 1700 e, como é que é mesmo? 91, né? Exato, 91 até o 19, com a independência. Que foi realmente onde veio a independência do Haiti. Mas eu acho isso tudo muito interessante, porque a cultura africana original foi determinante para que os próprios escravos se reestruturassem dentro da sua identidade e se rebelassem contra essa cultura absolutamente injusta e cruel dos brancos dominantes ali no Haiti durante todo esse período. É muito interessante isso, né? Foi bom você falar sobre essa questão, só para a gente ter sempre em mente que esses contextos de tensões vai marcar todo esse panorama de São Domingos até o final do XVIII e no início do século XIX. E mesmo com o episódio pós-Revolução de São Domingos, as tensões vão continuar na região. Então a gente já falou sobre esse panorama do lugar no século XVI, XVII, chegada dos franceses, o interesse da região, já falamos sobre essas sementes de revoluções que acompanharam toda essa realidade de prosperidade e brutalidade com a escravidão. Então a gente chega finalmente agora no século XVIII, final do século XVIII, com a Revolução de São Domingos, onde vão se destacar alguns personagens de destaque naquela região, não só no momento, final da segunda metade do século XVIII, como tantos momentos, vão se tornar verdadeiras referências. Vamos falar dessas personagens, então, diga. Vamos falar e mostrar as imagens, mostrar as caras deles, porque é importante a gente também identificar como esses personagens eram naquele momento, apesar de ter alguns problemas em relação às caricaturas, aos desenhos da época, às pinturas que existem. Mas temos algumas produções próximas desse momento. Antes, Carol, da gente continuar, né, por que a gente fala de uma revolução? Porque foi algo que transformou o panorama social naquele contexto. Não é uma simples revolta, né, ou não é uma revolta de grande proporção, como aconteceu no século XVIII, principalmente na primeira metade. É uma revolução, é algo que mexe com as estruturas do lugar para colocar uma outra ordem vigente ou a tentativa de uma outra ordem vigente. Assim como a Revolução Francesa, entre outros panoramas que a gente aprende na época da escola. Então, na época de São Domingos, né, nos anos 1790 e no início do século XIX, o que aconteceu foi uma verdadeira revolução. Essa eclosão teve uma data de início, né, pelo menos o momento inicial, foi entre os dias 22 e 23 de agosto do ano de 1791, e toda a década de 90 e o início do século XIX foi marcado por essas tensões. Foram quase 15 anos, né? Para a gente ter uma ideia de que as coisas não são fáceis, né, que as coisas acontecem, tem todo um processo, tem todo um desdobramento nos anos seguintes, nos meses seguintes. Sem falar dos confrontos e dos problemas internos que existiam entre as próprias lideranças naquele período. E usando inclusive o que você falou, tinham 500 mil negros morando lá nessa época e 30 mil brancos. E eu comecei a live falando a quantidade de mortos, né? 75 mil franceses, 45 mil ingleses e 200 mil pretos morreram, haitianos. Então, gente, imagina o volume, morreu metade da população, morreu. É muito louco pensar nisso, né? Muitas pessoas morreram. Temos uma questão de desproporção também, né? Enquanto uns estão muito mais bem armados, possuem todo o equipamento e tal, outros não possuem essa mesma realidade. Quando a gente fala sobre esses 500 mil escravizados ou negros que existiam naquela região de São Domingos, né? Nem todos se inseriram no processo de revolução. Isso foi sendo capitaneado aos poucos. Inclusive, é aí que entra com destaque a participação do Toussaint Louverture, que vai ser o grande personagem, esse grande ícone, porque ele é um personagem, vamos dizer assim, fora da curva, mas fora da curva. Foi ele que a Cláudia Liz ilustrou tão lindamente, né? Exatamente. É uma homenagem a ele que a Cláudia Liz fez, essa artista maravilhosa, que vai ser a capa da nossa live. Inclusive, eu postei o nosso videozinho e esqueci de postar a gravura, o desenho da Cláudia Liz. Vou postar agora mesmo, quando acabar.
É. Vou postar porque é maravilhoso. É uma homenagem muito bonita. Parabéns para a Cláudia, parabéns pelo maravilhoso trabalho ao longo de todas essas lives. Então, nesse contexto, o Toussaint Louverture vai se destacar por sua capacidade política. Carol, não sou eu que estou dizendo isso, né? A gente só está aqui assumindo o papel de facilitadores, divulgadores de um assunto tão importante como esse. Mas diversos estudiosos, diversos personagens que se debruçam em estudar, isso aqui tudo está aqui nos livros, que se debruçam a trabalhar sobre esse tema, falam sobre a importância militar e política do Toussaint Louverture nesse momento, né? A sua habilidade, a sua capacidade de jogar com aqueles interesses existentes e de uma tentativa de estabelecer uma ordem naquele momento, né? E isso foi fundamental nesse momento, nos anos 90 do século XVIII, para a continuidade dos episódios de tensões em São Domingos, né? Ele continuou em um momento inicial muito próximo à França. A gente tem que destacar isso. O São Domingos conseguiu que as colônias, na verdade não só São Domingos, né? Por conta dos episódios na França, na Revolução Francesa, a própria Carta dos Direitos dos Homens e o próprio cenário de instabilidade em São Domingos propiciou depois, né, a liberdade dos escravizados nas colônias. Né? Mas isso em São Domingos possui toda uma particularidade, possui todo um contexto, porque, mais uma vez, entra em cena os interesses e a importância de São Domingos nessa realidade. Inclusive, entra em cena os próprios interesses internos entre os revoltosos naquele contexto e a própria participação do Louverture nessa tentativa, nesse jogo de conseguir sair, né, de uma forma minimamente possível de continuar existindo nessa realidade. Porque eram vários cenários, eram vários conflitos, eram vários interesses. De um lado a França, né, a França caiu, a monarquia caiu na França com Luís XV, o Napoleão começa a se destacar, vai assumir esse contexto francês, e em um momento inicial ele vai se preocupar muito mais com a ótica europeia, de suas conquistas na Europa, né? Só lembrando, Napoleão estava tentando dominar boa parte do mundo naquele período, né? E depois ele vai também voltar suas atenções para essa realidade de São Domingos. Isso a gente já saindo do século XVIII e entrando no século XIX. Mas frisar no Toussaint Louverture é importante para a gente destacar esse personagem de grande impacto nesse contexto. E o seu histórico de vida, ainda sobre ele, é interessante porque ele era uma pessoa, por exemplo, letrada, ele sabia ler e escrever muito bem, era esse hábil político, inclusive adorava um livro de César, que o nosso autor aqui fala, entre outros livros de comércio entre o Atlântico e tratados comerciais. Era uma pessoa que dominava esses números e essa capacidade militar, teve envolvimento no exército, inclusive ajudou a libertar os escravizados do outro lado da ilha, de influência espanhola, e depois com a sua, evidentemente, atuação em São Domingos. Porque isso, gente, também é uma coisa muito interessante. A ilha era pequenininha, mas uma parte era francesa, uma parte era espanhola. Então, essa briga foi tipo, rolou, a Europa inteira veio brigar aqui para impedir que o Haiti se libertasse. Os ingleses vieram porque eram interesseiros mesmo. E os ingleses estavam aí porque consumiam eram donos do negócio. Mas é muito louco a gente observar isso, que uma ilhota, o impacto realmente dessa revolução e da libertação de São Domingos, né, Haiti, foi realmente uma demonstração de força muito grande, muito importante para toda a Europa. Né? E foi tão importante que eles não se deram por satisfeitos e quiseram derrotar depois novamente o Haiti e acabaram conseguindo nesse tratado que eles assinaram em 1820, obrigando o Haiti a ressarcir todos os senhores de plantação de cana e de café. Olha que absurdo, né? Então, assim, a gente tem quando a gente pensa nisso, a gente tem que pensar em política, o que é muito, muito louco, né? Exato. Não são impactos. O próprio autor do livro que a gente trabalha vai falar sobre isso no finalzinho, né? Com essa questão das decisões políticas ao longo do século XIX, tanto no início do século XIX como em outros momentos, vai marcar a realidade do Haiti, né? E quando a gente faz essas observações, Carolina, a gente volta para a história. Percebe como essas questões estão linkadas, né? Possuem laços muito fortes, ou persistências, ou continuidades. E esse panorama não é uma exclusividade, quando eu estou falando das persistências e das continuidades, apenas de São Domingos, né? O Brasil sabe muito bem disso, mas vamos falar sobre isso em outra live.
Então, chegando no século XIX, temos então um momento que vai ficar consagrado na história entre 1803 e 1804, com uma independência de São Domingos, né? E agora sim o Haiti. O Haiti, nome, vai entrar na história agora. Apesar dele já ser conhecido entre os povos nativos em contextos anteriores, né? Mas o lugar mesmo era São Domingos. Só para lembrar, o Napoleão vai mandar uma expedição com a média de 25, 30 mil homens para tentar reverter essa situação, colocar uma ordem, né, aos moldes que o Napoleão queria na região de São Domingos. E entra uma questão, Carolina, que é importantíssima para a gente entender. Entre esses interesses estava, de forma escusa, né, de forma por baixo dos panos, a tentativa de voltar à escravidão em São Domingos. E evidentemente que isso não iria acontecer, acabou causando toda uma polêmica, uma movimentação. O Toussaint Louverture vai acabar envolvido nesse processo, ele vai ser enganado pelos franceses, na verdade, apesar que temos outros entendimentos também sobre esse meio período. Ele vai ser levado para a França, lá vai ser preso, né, trancafiado, vai passar por péssimas condições de Como ele prisioneiro, sofreu, né? gente, como ele sofreu. Que loucura, né? Sofreu demais. Não, a história do Toussaint Louverture dá um filme, inclusive tem filmes que falam sobre ele, e tem um livro também. O livro é sobre o outro personagem, que a gente vai falar daqui a pouco. E quando ele vai para a França, ele morre. Em 7 de abril de 1803. Ele vai morrer, né? Provavelmente vítima de tuberculose ou alguma doença respiratória por conta de todos aqueles problemas da cela lá na França. Vai ser enterrado em uma vala comum, né? Um personagem de tamanha importância para aquele contexto, do relevância nesse cenário do século XVIII. No entanto, ia falar uma coisa? Não, nada, pode falar. No entanto, lendo na semana passada uns 2 artigos e o livro, eu fiquei pensando, Toussaint morreu, Toussaint Louverture morreu, mas outros Toussaint ficaram vivos, né? Porque a semente de toda essa rebelião, de todo esse momento conflituoso, de todas essas questões, continuou em São Domingos, né? Inclusive a ameaça de voltar outros problemas ou mesmo a escravidão. E aí que vai se destacar um personagem brilhante também, que é o Jean-Jacques Dessalines, que você falou no início da nossa live, no seu preâmbulo. E ele é que vai ser, Carolina, o primeiro chefe, né, do país independente. Agora sim, do Haiti independente, depois da independência em 1804. Né? Apesar que o seu governo, né, o seu momento vai ser marcado por uma série de conflitos, por uma série de tensões também, inclusive culminando em um momento seguinte com a sua morte e a ascensão de um outro personagem. Esse outro personagem foi muito bem ilustrado em um livro espetacular, escrito pelo Alejo Carpentier, que é No Reino deste Mundo, que é o Henri Christophe, que vai fazer uma série de mudanças, de reformas no Haiti, tem também suas excentricidades, mas vai ser esse rei, principalmente dessa região norte do lugar, né? Agora sim, o Haiti. Como nesses países, né, assim, onde a liberdade foi conquistada à base de muita luta, sangue, muita violência, né? Mas aonde as pessoas, basicamente, na sua grande maioria, não tinham acesso à informação e à cultura, é importantíssimo a gente entender, gente, essa relação entre educação, informação e uma sociedade mais evoluída, né? Como as oportunidades para um país como o Haiti, que sempre foi explorado, né, acabam se tornando muito menores, né? Você vê, ao longo dos anos, vieram figuras importantes e houve uma revolução que foi de importância mundial, sabe? Eu acho que a Revolução do Haiti, para mim, historicamente, tem o mesmo peso que a Revolução Francesa, embora as pessoas não falem tanto, mas o significado do que aconteceu em São Domingos é de uma contundência histórica profunda e enorme, mas, assim, 90% da população daquele país era de analfabetos, eram de pessoas escravizadas, eram de pessoas que foram arrancadas de suas famílias, dos seus lugares de origem, e foram jogadas ali, sem a menor condição de subsistência. E depois da Revolução, não é que houve, então, um projeto de, ok, vamos implantar aqui um projeto para que essas pessoas tenham condição de evoluir e criar sua própria subsistência. Como não? Foi simplesmente houve a libertação, também foi feito da maneira que se pôde fazer.
né? Melhor que tenha acontecido, né? Claro, melhor um Não. país liberto, melhor um povo livre do que qualquer outra coisa. Nada, ninguém merece, né, a escravidão. Mas como não havia um projeto para que aquela sociedade perseverasse e crescesse, né? E aí dá no que deu. Eu faço um pouco uma analogia ao Brasil, né? Assim, nós viemos para cá e fomos colonizados, fomos o último país a abolir a escravatura, gente. Olha só. Imagina. Não, o próprio Toussaint de Louverture passou por uma série de problemas por conta dessas realidades diversas existentes naquele panorama social. Isso é uma questão de análise política e social muito grande, porque os interesses existiam de ambas as partes, inclusive em algum momento os trabalhos continuaram a todo vapor lá em São Domingos, isso no final do século XVIII. No início do século XIX, muitos problemas em relação às próprias lideranças existentes, os generais e tal. Os governantes seguintes, por mais que tentassem plantar projetos e, em certa medida, terem conseguido lograr algum tipo de sucesso em seus interesses e tal, os problemas continuaram, existiram, né? Continuaram presentes nas décadas seguintes. A mudança, a ruptura de uma realidade de São Domingos como um grande lugar que se exportava açúcar para o mundo todo, baseado na brutalidade da escravidão, para o fim do trabalho escravo, ainda no final do século XVIII, já no século XIX, com a independência para lá, e todo esse cenário de conflitos existentes, com muitas mortes, com uma realidade que ficou devastada, né? Boa parte do lugar foi destruído pelo fogo em diversos incêndios, os canaviais e tal. Tudo isso marca muito bem o contexto do Haiti. E o ponto de maior destaque, fazendo link com a nossa realidade brasileira, fazendo um link com o contexto mundial, vai ser os reflexos disso nos anos seguintes. O grande medo que será instaurado, principalmente entre os representantes, né, dessas elites dominantes, principalmente no Brasil e em outras colônias também, dos projetos políticos existentes, de que os outros escravizados espalhados pelo mundo, né, em especial pela América, também pudessem fazer revoluções e retirar essa ordem política do atual estado que estava. Inclusive temos várias, Carolina, vários registros, vários comentários, inclusive do próprio José Bonifácio, dentre outros da primeira metade do século XIX, que falam sobre isso. Olhem, eles diziam na época, entre aspas, porque eu estou fazendo uma citação, né? Olhem o que aconteceu no Haiti. Né, os negros, os escravos tomaram a realidade do Haiti, mataram todos os brancos, fizeram a barbaridade. Isso também vai acontecer com o Brasil. Discursos como esse existiam e muito. Inclusive nos textos que vamos indicar, temos algumas dessas transcrições, dessas passagens. Mas para além de toda essa ideia, desse pavor, desse medo que existiu no século XIX, e isso é evidentemente instrumentalizado, com uma função política, com uma intenção política também muito forte existente naquele contexto, tem uma questão de referência. É esse o ponto principal sobre o entendimento que a gente pode ter sobre o Haiti. Uma referência, um marco no contexto do final do século XVIII e do início do século XIX. Porque foram os negros, né, foram os escravizados, agora não mais escravizados, livres, né, libertos, que levaram adiante esse projeto, que tentaram com toda a força possível dar continuidade à sua existência, aos seus projetos políticos, mesmo com os conflitos e os confrontos existentes em São Domingo. Essa referência fica, não é apagada. Uma ideia, acho que é um ponto interessante para a gente observar. Uma ideia não morre, né? Uma ideia não morre, ela não continua morre. presente, ela esteve presente aqui no Brasil em movimentos abolicionistas e tal, em discursos existentes da primeira metade do século XIX, muitas pessoas falavam sobre esses personagens, o Louverture e o Dessalines, entre outros também eram comentados. A Revolução do Haiti criou um canal, um elo, um estandarte de um momento que marcou a história. E aí reside a importância contundente da Revolução, né, de São Domingos. Eu vou usar uma frase do Nelson Mandela, que é uma frase linda, que ele diz que nós devemos basear as nossas ações nas nossas esperanças e não nos nossos medos, né? E o Haiti abriu as portas para que a esperança invadisse o coração e a mente de muitas pessoas mundo afora que quiseram lutar contra a escravidão, né? E realmente essas pessoas passaram a guiar os seus atos em função das suas esperanças e não dos seus medos. E isso é determinante. Porque o que houve lá em São Domingos se tornou um marco, e o que eu falei é um fato. Houve um povo que lutou, conseguiu se libertar,
a gente pode questionar se foram as condições ideais ou não, mas eles se libertaram, eles dominaram a casta branca, que era a casta dominante, mostraram ao mundo inteiro que um país podia sim existir, né, e ser controlado, ser regido por pessoas negras, e que é isso aí, com a cultura deles, com a língua deles, com as experiências deles. Realmente, qualquer país, depois de uma guerra, sai destruído. Então, como você bem disse, todas as fazendas, todas as plantações, ou a sua grande maioria absoluta, foi destruída, foi queimada, foi saqueada. O Haiti, quando saiu, gente, desse processo de libertação, era um país em frangalhos. Ele teve que se reconstruir. E ainda pensa, os interesses mundiais todos operando contra essa reconstrução desse país. Mesmo depois Isso de não é pouca libertos, eles coisa. continuaram sendo subjugados. Mesmo o Isso é um preconceito existiu mesmo depois da libertação. Ninguém realmente ofereceu, estendeu a mão e ofereceu condições para que aquele país se reestruturasse, se reerguesse e voltasse a ser a potência agrícola que ele era antes. Ou seja, a liberdade está na cabeça das pessoas, né? Porque ninguém no mundo permitiu que realmente o Haiti se libertasse e evoluísse do jeito que ele merecia. Do jeito que ele Os merece. interesses continuaram presentes, né, em todo momento. E quando a gente parte para um debate mais amplo, no que toca à escravidão em outros lugares do mundo, ou as questões em um debate mais racial, temos outros panoramas muito mais complexos que vão começar a coexistir ou ganhar muito mais força ao longo do século XIX, principalmente na segunda metade do século XIX e no início do século XX, né? Quando a gente fala de um racismo científico e tal. Mas aí já é um assunto para a nossa outra live, mas é um ponto também que a gente tem que levar em Quanta consideração. coisa, né? E no final, Demais. quanto mais a gente estuda história, mais a gente vê que tudo está conectado. Somos todos um povo só. E todos passamos pelos processos, sabe? O que acontece no Brasil interfere no que acontece e sucessivamente na Europa, na África, e assim somos todos. Sabe uma nuvem de areia, uma tempestade de areia, que uma vez eu vi um documentário, um astronauta disse que quando ele subiu, né, para o espaço e ele olhou e viu uma nuvem de areia se levantando, ele deu uma volta sobre a Terra, quando ele voltou, essa nuvem de areia estava sobre o oceano, ele deu uma volta, quando ele voltou, essa nuvem de areia estava na Europa, quando ele voltou... E está tudo conectado. E isso que você falou é verdade, a gente não destrói uma ideia. A Não, gente não ideias destrói. ficam, ideias possuem força, e possuem muita força, ainda mais em um momento onde não tínhamos as redes de comunicação, de comunicabilidade que temos hoje. Imagina, hoje em dia, a força de uma ideia, com todos os mecanismos que a gente tem. Não, e a gente tem um exemplo muito bom sobre isso, que é o atual contexto que a gente está vivendo das tensões espalhadas pelo mundo, né? As redes sociais, as informações que são trocadas, o poder de uma imagem, como uma imagem divulgada e tal. Tudo isso dialoga com as ideias, com as tensões. A história é feita de tensões, de movimentos, né? De enfrentamentos a esses panoramas. Sem dúvida, sem dúvida. A gente já está chegando no final, ó, Rafa. Temos mais 2 minutos. Eu tô Gente, aqui conversando a com você, gente olhando pro poderia relógio ficar aqui preocupado. 2 horas falando sobre a história da Revolução de São Domingos, porque ela realmente foi um marco precursor em todas as ideias abolicionistas, no mundo inteiro, e foi de uma importância muito grande, não só pelo significado, mas pela violência, gente, com que ela aconteceu. É importante que a gente entenda, quando a gente fala da Primeira Guerra, da Segunda Guerra Mundial, quando a gente estabelece esses paralelos e todos ficam muito sensibilizados, quando eu comecei a live falando de números, eu queria que as pessoas se sensibilizassem também, sabe? Porque numericamente foi uma dizimação em massa, né? Foi uma coisa de muita violência. Morreram muitas pessoas. Morreram muitas pessoas para que houvesse liberdade, né? Que é um direito que nunca deveria ser extirpado de nenhum indivíduo, né? Liberdade é um direito do ser humano de ser livre, né? Então, a gente vai deixar todas as informações que a gente usou como pesquisa para essa live especificamente, para quem quiser ir além, né, Rafa? Estudar, Exato. ou ter um primeiro contato, porque já começa, né? Já tem um primeiro contato, já é bom, já pode ser legal. E aí as pessoas podem abraçar uma nova informação, né?
aproveitar esses momentos finais, agradecer pela oportunidade de a gente conversar sobre a história, pela sua iniciativa, que é muito primorosa, de levantar esse debate sobre história nas redes sociais e dizer que existem muitos trabalhos. Nossa principal função aqui é essa, que existem muitos trabalhos online, de graça, você não precisa pagar nada, artigos, dissertações, teses, que trabalham sobre isso, que falam sobre essa questão da revolta de São Domingos ou da independência do Haiti, de outros momentos no século XIX. Existem livros também que serão postados, eu vou postar no Instagram, a Carol também vai postar os links, e tudo isso ajuda para quem quer aprender mais, ter um panorama do que foi esse momento, tá E certo? se Então uma aproveita e única pesquisa. pessoa sair dessa live hoje, sabe? Refletindo Verdade. sobre o porquê, porque um povo se julga, né, se atribui direitos de se determinar superior a outro, é muito louco isso, né? De qualquer forma, sob qualquer ponto de vista, isso é uma das coisas mais absurdas que existem. Isso, gente, existe ainda hoje, Uhum. né? A gente Exato, anda na infelizmente. rua, eu na minha cidade, você na sua cidade, a gente olha uma pessoa, às vezes fala, nossa, você não pare, você nunca se põe no lugar do outro, dizer, "Puxa, por que que aquela pessoa está naquela situação? O que que Falamos tanto acontece?" sobre empatia nas lives, sobre a pandemia, as Exato, epidemias. exato. Então, é só uma tentativa de falar sobre questões que são muito importantes. Tem muitas coisas acontecendo hoje no mundo, no momento atual, que nos levam realmente a refletir sobre o racismo. Gente, a gente tem que destruir esse modo de pensar sobre o racismo. Acabou. Ninguém mais pode ser racista. Não existe essa possibilidade. As pessoas precisam entender a injustiça ancestral, secular que existe nesse modo de raciocínio. E a gente está aqui para falar sobre isso. Estamos juntos. Vamos nessa! Eu, você, a Carol, a Camila, o Félix. A Inglaterra está assistindo a gente, um monte de lugar está assistindo a gente aí, mandando um beijo. Oba! Muito bom, A gente. Ó, Sami está assistindo. tem vocês. Até amanhã. Brasil Escravista amanhã. Um beijo. Tchau, Rafa. Tchau. Um beijão.